Fala galera da Ciro Progressista, aqui estou eu. Promessa é dívida, demorei, mas enfim vou cumprir o que eu prometi para vocês. Vou fazer aqui uma breve análise, uma breve resenha em vídeo desse terceiro e ótimo livro do Ciro Gomes lançado em 2002, um desafio chamado Brasil, não é que nada mais é ou consiste em um compilado, uma série de ótimos artigos e textos do Ciro Gomes, especificamente escritos para a Folha de São Paulo, um ou outro texto para o Jornal do Brasil, mas em especial para o grande jornal Folha de São Paulo. Todos com datas, é sempre bom salientar isso, né? Eles começaram a ser escritos no início de 1995, ou seja, para vocês entenderem o contexto, ele foi escrito no início do primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E é bastante interessante notar na série desses textos, embora o livro tenha sido lançado, como eu falei agora há pouco, em 2002, mas de 95 a 99, que é exatamente o período que eles englobaram esses textos do Ciro, escritos por jornal, mostra como ele começou, de certa maneira, fazendo algumas críticas ao Fernando Henrique. Ele não aceitou ser ministro, é sempre bom também lembrar isso para vocês. O Ciro era o ministro da Fazenda do ex-presidente Itamar Franco, e aí passaram o bastão para o Fernando Henrique, que foi eleito naquela eleição de 94, surfando a onda do Plano Real. O Ciro saiu do governo, obviamente, com a mudança. O Fernando Henrique ofereceu um outro ministério para ele, e o Ciro já disse isso várias vezes em inúmeras entrevistas de 2016 para cá, né? Ele recusou, não é? E pouco depois ele viu que o PSDB foi muito neoliberal, foi demais para a direita, não é? E já estava querendo, como é que eu posso falar, ruir com o importante Plano Real. E ele deixa isso muito claro em alguns textos de 95, 96 e principalmente 97. Vou até ler aqui uns trechos para vocês, como por exemplo essa passagem aqui na página 27, lá no capítulo 3, Anotações sobre a política cambial, escrita em 5 de fevereiro de 1995. Ele diz o seguinte, abre aspas, a verdadeira estabilidade econômica depende de um Estado dotado de crescente poupança interna a partir de um consciente e sólido superávit fiscal. Então ele já começou a dar algumas dicas para o Fernando Henrique, embora ele não compusesse o governo, mas ele ainda era correligionário do mesmo, ele ainda era do PSDB. O Ciro ele ajudou a fundar o PSDB ali no final dos anos 80, foi o primeiro governador eleito do Partido Tucano. Ele também estava criticando fortemente nesses textos as primeiras privatizações, a toque de caixa do governo Fernando Henrique, né, e do ministro da Fazenda na época, o Malan. Por exemplo, ele diz o seguinte, nesse trecho aqui, exatamente na página 69, no capítulo 12, não por acaso, privatização, um ponto de vista, escrito em 26 de abril de 1995. Privatizar é meio, não fim. O verdadeiro Estado moderno jamais deve abrir mão de sua faculdade de criar empresas estatais, desde que atenda ao interesse da nação. Outro trecho interessante desse período aí de 1995 vem no capítulo 14, de novo, a questão do modelo. Não é? 21 de maio de 1995. Tem uma parte aqui que chamou muita atenção, que ele fala exatamente dessa questão da importância de ter um real forte, ter uma moeda forte para poder, enfim, realizar essas reformas estruturais, né, poder fazer o Brasil crescer. Né? Então ele diz o seguinte, em um trecho, abre aspas, estabilizar a moeda, além de ser uma exigência para a maioria do povo, era e é condição sine qua non, sem a qual não, para que se criem as condições políticas para as reformas. Não é? E é bacana também que tem recortes de matérias, de reportagens, de vários jornais, não só da Folha de São Paulo, exemplificando isso que o Ciro tenta falar nesses artigos. Outro trecho interessante, já no ano de 1996 desse livro, o Ciro diz o seguinte em um texto, para indicar aqui vocês, exatamente no capítulo 36, o presidencialismo sem impasse, escrito no dia 11 de maio de 1996. Ele diz o seguinte,
O parlamentarismo, que já é a prática dominante em praticamente todas as nações organizadas do mundo, com exceção peculiar da América do Norte, é a forma engendrada para pôr fim definitivo a essa lógica de impasse e de desvios autoritários. A população brasileira recentemente deliberou diretamente pelo presidencialismo. Já não é mais legítimo, portanto, pugnar pelo sistema parlamentar de governo. Mergulhando na interpretação dessa atitude popular, entretanto, percebe-se uma sabedoria. O povo desconfiou que implantar o parlamentarismo no Brasil atual seria instituir um jogo de elites, monopolizando o poder, dado que os partidos políticos e a própria prática política não merecem da população crédito maior. Então, basicamente, ele critica aqui esse jogo de tomar lá da cá, né, que obviamente é antigo, mas que se intensificou, esse presidencialismo de coalizão se intensificou exatamente nesse primeiro e, sobretudo, no segundo governo FHC, mas também veio com a posteriori com o próprio Lula, com a Dilma, com o Temer e agora também muito fortemente com o Bolsonaro. Outro trecho assim, muito importante, chave, e aí já mostra a cisânia entre Ciro Gomes e o PSDB, entre Ciro Gomes e o FHC, é quando foi aprovada a reeleição. Ele disse no ano de 1997, aqui no capítulo 41, o day after da reeleição, 10 de março de 1997. Tem um trecho aqui que ele fala isso, que ele exprime muito bem isso. Alguém viu o governo fazer por saúde, educação, reforma agrária, tributária, administrativa, previdenciária, o que fez para si mesmo na reeleição? É exatamente isso, né? Ele mostra esse desagravo, não é, com a reeleição do FHC, o próprio Itamar também, né? Porque o jogo, né, digamos, a parceria, a combinação, era que o Itamar ajudasse o Fernando Henrique a ser eleito para, em 98, o próprio FHC e o PSDB retribuir para que o Itamar voltasse, fosse reconduzido à presidência. Então é por isso também que o Ciro rompe com eles de vez e, lógico, em 98 se candidata a presidente pela primeira vez. No capítulo 47, Fim do Receituário Ortodoxo Liberal, lançado em 8 de junho de 1997, o Ciro diz o seguinte, página 219 e 220, ele começa falando o seguinte: a onda neoliberal que dominou a cena política europeia desde os primórdios da década de 1980 deu-se em consequência da exaustão da social-democracia e por razões muito concretas. Se essa nova hegemonia for capaz de uma solução eficaz para o dilema bem-estar social versus eficiência econômica, teremos um novo marco doutrinário e podemos imaginar que a injustiça e a instabilidade intrínsecas ao modelo neoliberal estarão vencidas. Senão, essas vitórias apenas transmitiriam para as forças de centro-esquerda vitoriosas um tremendo e insolúvel abacaxi. Hordas de desempregados, refluxo da industrialização, fuga de capitais, erosão da qualidade de vida, estatísticas de miséria outrora irrelevantes e agora crescentes, finanças públicas desequilibradas, né? Também fala sobre os PIBs, já dessa época ele já tinha muito fortemente esses dados econômicos e macroeconômicos, para ser mais exato. Outro trecho aí, nessa parte, exatamente na página 221, ele fala: é absolutamente legítimo que reclamemos um debate que retire o governo de sua postura arrogante, de modernizador solitário, diante de uma tribo de caipiras. Ele faz uma crítica assim, muito assertiva também ao FHC em si, enquanto presidente, porque ele abriu demais, ele deu concessões demais aos corruptos, aos fisiológicos, e tinha um ar muito pedante, muito arrogante, por ter PhD, por ter lecionado em universidades fora do país e tudo mais. Bom, já ali nas vésperas da eleição presidencial de 1998, o Ciro Gomes já no PPS, e já se apresentando claramente como candidato de oposição ao FHC, o Ciro que ficou em terceiro lugar nessa disputa presidencial, foi a primeira dele, no dia 1º de julho daquele ano, ele criticou fortemente a deterioração das contas públicas, como tinham até chamadas da época, recortes de jornais da época que eles apresentaram no livro. Tem um trecho aqui, ele critica bastante a taxa de juros empregada pelo governo, ele fala o seguinte: o máximo, abre aspas, o máximo que podemos esperar a continuar essa gente no poder é a estabilidade da moeda se transformar na destruição socioeconômica de nosso país.
E ele estava certo, né? O segundo governo FHC, que iniciou-se em janeiro de 99 e acabou em janeiro de 2003, foi muito ruinoso para o país, foi muito ruim para as contas públicas e aumentou muito a desigualdade social no país, né, no Brasil. Bom, eu gostei muito também aqui dessa analogia que o Ciro fez com o grande Star Wars. Sou muito fã, sou suspeito para falar, acredito que o Ciro também seja, né? E aqui, exatamente no capítulo 59, o lado dark da força, apresentado em 15 de abril de 1999, ele fala o seguinte, abre aspas, hoje, então, vou falar de cinema. Vem por aí, em junho próximo, a sequência de Guerra nas Estrelas, o episódio 1, para quem não lembra, em 99 foi lançado o episódio 1, né? Foi contado o início de tudo. Sinal dos Tempos. Não é uma continuação para o futuro da trilogia de George Lucas. É uma continuação para trás. Nesse episódio vem uma explicação para o paradoxo deixado no último da série, em que a gente descobria, em meio a sentimentos complexos em relação ao patriarcado em que fomos criados, que Darth Vader, o Lorde do Mal, o Príncipe das Sombras, o Paladino do Mal, era ninguém menos que o pai de Luke Skywalker, o mocinho simpático, encarnação branca do bem, o piloto de caça interestelar a quem a força foi delegada. Força aqui não no sentido brasileiro do termo, de violência, censura, medida provisória, doações de dinheiro público a banqueiros amigos, mas no sentido que lhe empresta o cinismo ocidental, liderado pelos americanos e seus aliados, em demonstração na Iugoslávia. Tiro, violência, destruição da infraestrutura, mas tudo em nome da justiça, entre aspas, e da paz, novamente entre aspas. E aqui ele fala o seguinte, na parte final do texto, na página 266, para ser mais exato. Na trilogia do filme, há um diálogo comovente em que, abusando da afetividade relativa à paternidade, o príncipe do mal quase engana o mocinho para convertê-lo também às forças maléficas. Estou falando de filmes. Isto aqui é uma crítica de cinema, em que tento experimentar minha fantasia de descompromisso com a chatice da política e o nonsense crescente de nossa economia. Mas acho que vou continuar sendo mesmo um militante político na contramão e afirmar já a grandiloquente, como só os políticos sabem ser, esses caras estão mentindo de novo para o país. Muito interessante, né, essa analogia. E aí já é uma sementinha para Ciro Games, né, que é basicamente isso, o Ciro pegar figuras e alegorias da cultura pop, filmes sobretudo, e tentar explicá-las, tentar relacioná-las com o que a gente vive na política e na economia do país e até do mundo de maneira atual e contextual. E aqui em 99, já caminhando para a parte final do livro, no capítulo 63, escrito em 22 de julho de 1999, o Desafio do Desenvolvimento. O Ciro explica um pouco melhor, fala um pouco melhor sobre seus planos, né, sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele também critica fortemente a falta de investimento, né, essa política que o FHC ainda insistia em seguir do neoliberalismo, né, do tripé macroeconômico. Nesse trecho que ele fala o seguinte sobre isso: só há emprego se a economia crescer, a economia só cresce se houver investimento, só há investimento produtivo se houver poupança, fora disso é papo. Isso na página 280. Ainda, seguindo aqui na página 280, ele também diz o seguinte sobre as privatizações e esse receituário falido já naquela época. O que não dizem é que essa inversão deriva basicamente de duas fontes finitas, próximas da exaustão ambas. A venda a preço de galinha morta de nosso patrimônio público, vale repetir, a Telebrás valia 42 bilhões de dólares e essa gente a vendeu por 22 e, ainda por cima, criminosamente, aceitou receber com 3 anos de antecipação e em reais, uma dívida em dólar, quando na esteira da desvalorização atabalhoada, o dólar bateu na casa de 2,21. E a venda de empresas brasileiras sufocadas aqui dentro com deságio de até 1/3 de seu verdadeiro valor. Investimento direto, de risco e em novos empreendimentos, muito pouco, e ainda com escandalosa outorga de dinheiro público, como é o caso recente da Ford. Então já tinha problemas naquela época com essa questão aí de privatizações, de desonerações, né? Que infelizmente o Lula seguiu um pouco, principalmente a Dilma e a posteriori Temer e Bolsonaro. No último capítulo, ali no dia 12 de agosto de 1999, é o último texto, o último artigo dele escrito lá para a Folha de São Paulo, ele fala sobre o desafio da pobreza, que é o nome exatamente desse capítulo, o 64, né? E aqui ele fala
como tentar reduzir essa desigualdade, fazer com que o Brasil cresça e distribua renda de fato. Ele fala o seguinte sobre isso, abre aspas. Sem crescimento econômico, tudo que se falar sobre combate à miséria é papo furado politiqueiro ou descabida ingenuidade política, uma vez que todo ano 1,5 milhão de jovens chegam ao mercado de trabalho em busca do primeiro emprego e que, forçada a competir, nossa economia ganha produtividade de cerca de 3% ao ano, com isso aumentando a quantidade de desempregados. Só crescer, entretanto, não basta. É preciso fazê-lo na direção certa e de maneira a desconcentrar a renda. Contas públicas equilibradas, inclusive as previdenciárias, é premissa não só da construção da poupança, mas também condição para que se deflague a mais acelerada forma de distribuir renda no Brasil, elevar em bases reais o valor do salário mínimo e criar instituições que garantam a efetiva participação dos trabalhadores no resultado das empresas. Ele também complementa com o seguinte: neste país vige a pior concentração de renda do planeta. O número é insultuoso. Os 10% mais ricos acumulam 29 vezes o que possuem os 40% mais pobres. E, óbvio, hoje em dia o Ciro até atualizou esse seu discurso, né, falando que 6 brasileiros acumulam aí a mesma quantidade de renda de 100 milhões de brasileiros, por exemplo. Não é? O Brasil continua muito desigual, diminuiu um pouco, é verdade, na era Lula, mas explodiu novamente ali na Dilma e, sobretudo, aí nos últimos 4 anos com o Temer e agora o Bolsonaro. Aí é só para complementar, tem também algumas fotos pessoais do Ciro, de quando ele era criança, ainda em Pindamonhangaba, depois em Sobral, né, com a família, já na carreira política. É um anexo, é logo depois desses textos escritos, ele ali com Tancredo Neves, com Ulisses Guimarães. Fotos marcantes da trajetória do Ciro, né, dele recebendo esse prêmio lá da ONU de combate à mortalidade infantil. Ele com o presidente Itamar, quando ele foi ministro da Fazenda, ele lá em Harvard, quando foi fazer a especialização. E a foto de 2002, da campanha de 2002, com a Patrícia Pilar com a cabeça raspada, ela estava combatendo o câncer e felizmente conseguiu vencê-lo. Né? E eles enfrentaram uma campanha muito virulenta, muito forte. O Ciro, já lá há 19 anos atrás, já foi muito atacado por todos os lados, especialmente pelos Anguanais e pelo PSDB. Pela candidatura do Serra, né? E 2002 foi a segunda candidatura do Ciro Gomes. Aqui eles não abordam muito isso, mas logo depois dessas fotos tem um ping-pong. Entrevista concedida a Nirlando Beirão em maio de 2002. Ping-pong, para quem não sabe, é uma pergunta simples e o entrevistado faz uma resposta breve sobre o que é perguntado, né? Muito interessante, ele fala sobre a sua trajetória, sobre como ele pretendia, né, se candidatar em 2002 à presidência pela segunda vez. Enfim, esse livro é muito interessante. Só para complementar, o Ciro fala bastante já em alguns textos sobre a importância do PND, do Plano Nacional de Desenvolvimento, né, de ter uma política heterodoxa, né, em contrapartida à ortodoxa apresentada ali pelos governos, sobretudo do FHC e depois do Lula. O Ciro também ele fala bastante dos erros infantis, do esquerdismo infantil do PT, né? Ele faz algumas justas críticas ao Dirceu, ao próprio Lula e alguns outros petistas dos anos 90 e começo dos anos 2000. Enfim, vale muito a pena, galera. Um Desafio Chamado Brasil, é o 3º livro do Ciro Gomes, eu comprei ele com promoção lá no site da Amazon há alguns meses, recomendo muito vocês comprarem e lerem, até para entender como foi essa trajetória do Ciro Gomes. Eu comecei, como eu falei em vídeos anteriores, a militar ali no final de 2015, começo de 2016, já conheci obviamente o Ciro Gomes, sobretudo na campanha de 2002, lembro ele recebendo a seleção brasileira lá em Fortaleza, lembro muito bem dessa campanha de 2002, não é, dos debates e tudo mais. Mas é interessante vocês adquirirem e ler esse livro, até para entender melhor como ele construiu esse último livro de 2020, né, o Plano Nacional do Dever da Esperança. Então é isso, galera. Aqui foi só uma breve análise, uma breve pincelada, né? Não posso, obviamente, ler tudo, é muito grande o livro, tem mais de 280 páginas, né? Obviamente, tomei cuidado para não dar muitos spoilers, mas recomendo muito. Recomendo muito vocês lerem e
conforme for, assim que vocês lerem, deixa aí seus comentários sobre o que eu falei, sobre o que eu expus para vocês, né? Deixa o seu ponto de vista sobre essa ótima obra literária do Cirão, certo? Vou deixar para vocês aqui no post fixado e também na tela final uma análise que eu fiz do Dever da Esperança no ano passado. E é isso, galera. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou. E terça-feira estou de volta com mais uma análise de conjuntura para vocês. Valeu, um abraço e até terça.